Boa noite, dando início a mais uma live do OK Institute. Vamos lá começar aqui a entrar. Vamos lá ver quem é que já anda por aqui. Olá, Dora. Vamos lá ver se ele me dá aqui no computador também. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Ora, cá está, dos dois lados. Sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira de lives sobre inteligência emocional. Vamos aproveitar enquanto as pessoas estão a entrar, vamos começar a partilhar com os nossos amigos para que eles possam entrar também e saber um pouco mais sobre o tema que eu trago aqui hoje. Posso destruir uma crença? Já vamos saber mais sobre isso. Vamos lá aqui no aviãozinho, sabem onde é que é? Vou ver se vocês veem aqui no aviãozinho, ali. Vão ali e partilham com 20 amigos. Vamos lá? Conto com vocês? Entretanto, sejam bem-vindos, quem vai entrando. Paulo, Ricardo, Maria João Manhães, Susana, Kika, Zedina, Fernando, Pedro, Sara, Cristina, Ricardo, bem-vindos. Boa noite, Fernando. Vou estando com um olho num lado e outro no outro, não sei se estão a ver, mas é com vocês que eu estou a falar. Quem é que está aqui mais a entrar? Ana Paz, Inês. Olá, Zedina, é o Zé ou é a Dina? Boa noite, bem-vindos. Acabar aqui as minhas partilhas. Aproveitem para ir partilhando com 20 amigos. Se conseguirmos trazer 20 amigos cada um, vejam o quanto nós conseguimos disparar esta corrente do bem, de partilha, de algumas informações que são tão importantes nesta altura do ano, com a pandemia. E as pessoas merecem ter este conhecimento. Ainda para mais, é uma oferta que estamos a fazer do nosso tempo, do nosso conhecimento, é uma partilha. E nós vamos aprender também com cada um de vocês aí desse lado, está bem? Então vamos continuar aqui a partilhar, vou continuar também aqui. Os dois, é o Zé e a Dina, muito bem. Vocês fazem dupla logo, não é? Casal em equilíbrio, não é? Casais inteligentes evoluem juntos, está certo. Não é assim que os nossos colegas, o Gil e a Filipa, falam? Casais inteligentes evoluem juntos. Muito bem. Boa noite, Florinda, beijinho. Boa noite, Filipa. Já vou aí atrás que é para dizer boa noite a vocês todos. Só que acabar rapidamente. Vocês também estão a partilhar aí desse lado? 20 pessoas, lembrem-se. Opa! Quem é que temos aqui mais? Boa noite, João, Nelson, Brigitte, Andreia. Vão aí dizendo de onde é que vocês são e se é a primeira vez que estão a participar numa live do OK Institute. Se for a primeira vez que vocês estão a participar numa live do OK Institute, colocam 1 e de onde vocês são. E se já participaram noutras edições das lives do OK Institute, colocam 2 e de onde é que vocês são, para eu saber de onde é que vocês são. Acho que ainda não me identifiquei, pois não? Para aqui, se calhar, há algumas pessoas que ainda não me conhecem. O meu nome é Ana Antunes, sou do OK Institute e sou coach, sou treinadora responsável pelo coaching e a liderança emocional do tempo e também pelo MAP do Porto. E vou falar sobre inteligência emocional e para quem não ouviu ainda há bocadinho, vou falar especificamente, posso destruir uma crença? Vamos lá ver o que é que vocês estão a dizer aqui. Branca, 2, portanto, o Ricardo já tem estado aqui connosco, a Lisete também, Santa Maria da Feira, tá? Maria João Manhães, 2, Tomar, Celurico de Basto, Mondim, ninguém novo. Hoje é a primeira vez, claro, Beto. A primeira vez numa live do OK Institute. Temos de ser mais específicos. Vais aprender isso lá no Pratismo, mas tens razão, não é a primeira vez hoje.
É a primeira vez numa live do OK Institute. Porque hoje é a primeira que estamos a fazer, seriam todos a primeira vez. Mas muito atento. Suíça. Kika. Patrícia Kika. Patrícia é a primeira vez que está aqui connosco? Brasil! Opa! Estamos muito evoluídos aqui. E o Paulo também é a primeira vez que está aqui connosco? Só para eu saber quem é assim novo aqui nestas andanças. Ver se estamos a conseguir chegar a mais pessoas, a ver se conseguimos partilhar mais pessoas. Tudo o que é bom gostamos de partilhar. Aliás, o OK está realmente nessa corrente do bem, a partilhar tudo o que é o nosso conhecimento, as nossas práticas, a nossa experiência. Porque eu sei que todos juntos nós conseguimos fazer muita diferença. Eu faço diferença e tu daí desse lado eu também tenho a certeza que fazes diferença. Vou tirar aqui o som do computador que ele está a interferir. Opa! Olha o Beto, mal posso esperar pelo practitioner. Está quase, está quase. A Patrícia, sim, é a primeira vez. Florinda vem do Luxemburgo. O Paulo já tem participado. Boa, bem-vindos. Eu vou largar o meu telemóvel. Pronto. Agora vou deixar para vocês partilharem. Pode ser? Muito bem. Deixando aqui o telemóvel de lado e vamos partir para aquilo realmente que é mais importante. Ainda está pessoal aqui a entrar. Bem-vinda, Susana e Edith. Quem é que está aqui mais? Branca, Fernando. Muito bem. Quem é que temos? Mondinho, Celurico. Muito bom. Eu quero perguntar a vocês o que é que vocês acham. Será que eu posso destruir uma crença? Posso simplesmente eliminá-la, fazer alguma coisa com ela? Qual é a vossa opinião relativamente às crenças? Eu posso rasgar uma crença? Posso eliminar uma crença? Posso destruir uma crença? O que é que vocês acham aí? Vamos lá. Lote feito, boa! Obrigada, Fernanda, Elisete e outras pessoas que eu também sei que fizeram. Só não põem ali, mas eu sei que fizeram. O que é que vocês acham? Posso destruir uma crença ou não? Eliminar uma crença nós nunca conseguimos. Está bem? Porquê? Nós até fazemos lá no Practitioner uma dinâmica, que não vou falar ainda muito sobre as dinâmicas, não é? Mas fazemos uma dinâmica onde demonstramos que é impossível eliminar uma crença do nosso sistema, porque isso iria mexer com todo o nosso sistema interno, iria mexer com toda a nossa estrutura, poderia mexer com a nossa identidade. Então, eliminar uma crença, simplesmente agarrar nela e deitar fora, não é possível. No entanto, eu posso destruir uma crença se eu a conseguir transformar em algo diferente. E mais no final da live eu vou-vos dar aqui algumas dicas sobre como vocês podem fazer isso de forma simples, que é uma ferramenta que eu utilizo em coaching. Óbvio que existem outras ferramentas, por exemplo, o Master Practitioner trabalha só crenças, é uma coisa específica para crenças. No MSX, quando... Já agora quem é que fez a MSX? Quem é que no MSX destruiu alguma crença? Mudou por outra, que passou a ser mais interessante para si. Vamos lá saber aqui quem é que fez isso. Posso trocar por outra. Posso trocar por outra, no entanto ela continua lá. Já vou explicar um bocadinho sobre isso, está bem, Paulo? Felizmente podemos eliminar as crenças. Não, Stella, não podemos eliminar. Podemos mudar, podemos transformá-las. Está bem? Vou colocar isto numa forma, se calhar tipo uma história. Está bem? Imaginem vocês, enquanto ainda são um projeto de vida, certo? Então vocês ainda nem sequer foram concebidos. É como se fossem uma folha de papel em branco. Nada está escrito, nada existe. Não existem crenças, não existe identidade. Existe apenas um projeto de um pai e de uma mãe. E não vou entrar em crenças de vidas passadas nem nada disso, porque não quero mexer com esse tipo de crenças, está bem? Vamos supor que realmente não existe nada lá para trás e que vocês são um projeto de vida sem nada escrito nessa vossa folha em branco. São apenas um projeto que ainda vai ser estruturado, construído. E quando vocês são concebidos, começam a criar crenças, que são aquelas crenças que são chamadas de crenças hereditárias. Vocês estão a perguntar aqui, sim, como? Mas as crenças são hereditárias.
Vamos perceber como. Vamos lá ver o que é que vocês estão a dizer aqui. Podemos ressignificar crenças? Sim. Pedro, tu já fizeste o practitioner e se te lembras, eu sei que me estás a desafiar, que é para eu partilhar com os outros, não é? Podemos ressignificar crenças? Sim. Nós lá no practitioner utilizamos várias técnicas em que qualquer uma delas, se for bem aplicada, pode ressignificar crenças. Então tu podes fazer sempre isso. É uma das formas de destruir uma crença. É ressignificando, é dando um novo significado, um significado que seja mais favorável àquilo que eu quero como os meus objetivos, está bem? Então sim, é possível ressignificar. Olá, Romy! Claro, eu sabia que estavas aqui a desafiar-me. Tu estás desertinho que eu falo destas coisas. O que é que temos aqui mais? Ver se vocês fizeram aqui alguma pergunta. Posso trocar por outra? Já está. Não posso. Ok. Mande uma pergunta. Vocês só estão aí a participar. Pessoal, estamos com 32 pessoas. Ainda há bocado pedi-vos 20 pessoas para partilhar. Agora vamos partilhar com mais 10 pessoas. O que é que vocês acham? 10 pessoas. É para aumentarmos aqui o nosso número, para trazermos mais pessoas aqui para a nossa corrente do bem, de partilha de conhecimento. Alinham? Boa. Muito bom. Eu estava a dizer então que quando a vossa folha começa a ser algo mais do que um projeto, então vocês já foram concebidos, já ganharam o concurso de quem iria vencer a vida, certo? Porque só um espermatozoide é que vence. Então vocês já ganharam esse concurso e começam a ser as tais crenças hereditárias. Eu vou-vos contar, por exemplo, aqui uma história. É porque, por incrível que pareça, nós quando estamos na barriga da nossa mãe, já vamos criando memórias, já vamos criando algumas coisas, algumas historinhas, alguns significados que nós vamos dando dentro da barriga da nossa mãe e que já vão constituir o nosso sistema de crenças. Então eu recordo-me, eu era uma pessoa que tinha muitas alergias. Então quando chegava a esta altura da primavera era horrível, muito horrível. A minha filha nasceu em abril, então estou a imaginar, a minha filha nasceu em plena época em que eu estaria absolutamente horrível. Era espirros por todo lado, andava sempre vermelha, o nariz sempre assado, os olhos sempre a lacrimejar. Talvez alguns de vocês conheçam esses sintomas. E eu quando estava grávida, curiosamente, nesse ano em que eu estava grávida, eu não tive alergias. E eu brincava, não é? Brincava com o meu marido na altura e dizia assim: olha, queres ver? Agora que eu estou grávida, deixei de ter alergias e passei para a minha filha. E eu brincava assim. E acreditem ou não que isso transformou-se numa crença que veio instalada na minha filha. Porque ela ficou exatamente com as mesmas alergias que eu tinha. Ela agora está melhor, que ela também já fez o practitioner, já me limpou um bocadinho. Só que às vezes, para limpar estas alergias, que são comportamentos, são reações, quem já fez o practitioner do OK sabe o que é que eu estou a falar, das pirâmides. Portanto, quem não sabe, ou pesquisa um bocadinho mais na net, ou vai fazer o practitioner, que ainda há vagas. E quando eu fui, por exemplo, trabalhar em mim esse comportamento, essa reação, eu demorei muito tempo a conseguir limpar essas alergias, porque nós sabemos, lá no practitioner falamos nisso, e mesmo no MAP falamos nisso, que as alergias são algo psicossomático, o que significa que é possível tratar com a programação neurolinguística. Só que eu já tinha tratado de várias formas, já tinha aliviado muito os meus sintomas, já tinha mudado muito, só que eu só consegui mudar realmente quando eu percebi que aquilo era uma crença instalada minha e estava na minha identidade. E aí começo já a falar de uma coisa que é o poder das palavras, que já vários colegas meus já falaram. A Maria João já falou quando foi dos miúdos e o Gil já falou também quando foi dos jovens. Pelo menos eles dois eu lembro-me que falaram muito especificamente sobre o poder das palavras. Quando eu digo eu sou alérgica, eu estou a trazer para a minha identidade, significa que eu sou. Quando eu digo que eu estou com alergias, eu tirei da minha identidade e passei a ter isso como algo temporário. Então passou a ser algo que eu estou neste momento a ter. Então essa foi uma transformação que eu precisei de fazer. Porquê? Algures, na minha construção das minhas folhas em branco, eu instalei uma crença que eu era alérgica. E a minha filha trouxe isso como hereditário
Porque eu lhe passei isso na minha gravidez e ela registou aquilo como uma memória e deu um significado que ela seria efetivamente assim. Mas dou mais exemplos. Imagina, e aí pode ser tanto da barriga da mãe como a criança já depois de ter nascido. Imagina que uma criança assiste ou sente constantemente pais a brigarem entre si. O que ela pode instalar como crença? Está bem? Eu digo pode, porque não é linear. O facto dela ver isso não significa necessariamente que ela instale essa crença, mas pode acontecer. Então ela vê sempre os pais a brigar. Então ela acredita que uma relação é sempre daquela forma. Que existe sempre briga entre casal. Passa a ser normal para ela. Então ela acha, quando cresce e quando tem os seus relacionamentos, ela acha que aquilo é o normal e muitas vezes não consegue ter relacionamentos porque ainda não entendeu que isso é possível mudar. Então mudar essa crença. Então quando eu falo do hereditário, é aquilo que vai passando de gerações para gerações. Quando, por exemplo, pais comparam irmãos, tanto os filhos, não é? Comparam os filhos entre eles. Eles podem estar a instalar crenças, tipo, ele é melhor que eu. Ou quando dizem, por exemplo, és burro, não fazes nada de jeito. Às vezes saem essas frases e um pai não imagina, mas não imagina mesmo o alcance, o poder que aquilo tem. E isso vai criando estas crenças dentro dessa criança que um dia mais tarde vai ser adulto e que tem essas crenças instaladas e não entende porquê. Então esta é uma das formas que eu classifiquei como uma das formas para criar crenças. Mas existem mais formas. Eu só trago aqui 3 formas, está bem? E já agora deixa-me só pegar ainda um bocadinho ali atrás no poder das palavras. Já remata aqui, está bem? Quando eu passei de dizer eu sou alérgica para eu estou alérgica, o que é que eu fiz? Eu mudei o eu sou para o eu estou. Só que existem mais palavras poderosas. Vamos, por exemplo, eu poderia dizer de outra forma, eu era alérgica. Na realidade, eu hoje, quando me refiro a isso, eu digo eu era alérgica. Então eu faço o quê? Transformo um presente, algo que existe, em algo que era passado. Então quando eu começo a instalar esta nova forma de ver como essa alergia, eu também já estou a modificar essa crença. Então essa é uma outra forma de modificar as nossas crenças. Transformar algo que é o presente para algo que era passado. Já não existe mais, já deixou de existir. Está bem? Já vou falar de outras palavras poderosas, mas noutros campos, noutras áreas. Então, como eu estava a dizer, as crenças também podem ser criadas de forma social. E eu esta semana fui lançando alguns desafios dos ditados populares. E existem muitos ditados populares que nos transformam, que se transformam em crenças em nós. E enquanto eu vou ler o que é que vocês colocaram aí, eu vou pedir que vocês escrevam aí crenças, ditados populares, que vocês acreditam que se transformou em uma crença que vos está a limitar de fazer alguma coisa, de atingir algum objetivo. Ditados populares que vocês conheçam, provérbios que vocês conheçam, e se vocês sentem que isso de alguma forma está a prejudicar o atingir os vossos objetivos. Vamos escrevendo aí enquanto eu vou ver o que é que vocês estão para aqui a escrever para mim. Vamos lá. Então, o que é que temos aqui? Ana Catarina, boa noite. Olá, Romy, já tinha dito boa noite, Marco. Quem é que temos? Toca a engravidar, Lisete? Opa! Isso é para quê? É para tirar as alergias, não é? Para tirar as alergias. É uma forma, mas depois também passar para a criança, né? Podemos engravidar na mesma. Quer dizer, podemos não, eu já não quero. Eu já passei essa fase, tá? Fica para ti se tu quiseres. Depois temos aqui, Pedro, eu era uma florzinha de estufa. Hoje ultrapassei essas alergias. Era exatamente como eu. Quando chegava a esta altura do ano, com o pó amarelo dos pinheiros, daqui a pouco vão florescer as laranjeiras. O cheiro, eu adoro o cheiro das laranjeiras. E sempre adorei o cheiro das laranjeiras. Só quando vinha aquele cheiro, era
horrível para o meu sistema. Então, esta altura em que tem muitas flores, muito pólen, era muito assim. Eu abria os olhos e quase deixei-me estar a dormir, que é para isto não vi nada. Era mesmo florzinhas de estufa, exatamente igual, Pedro. Era. E tu também, eu era. Gostei, gostei, gostei. A galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha. Boa, Stella. Como é que vocês acham que isto pode ser prejudicial? Se nós estivermos sempre a comparar aquilo que nós temos com aquilo que os outros têm e acharmos sempre que as outras pessoas têm melhor do que nós, nunca iremos ter o melhor para nós. Ou pelo menos nunca iremos sentir que temos o melhor para nós. E reparem uma coisa, os ditados populares eles tanto podem ser crenças limitantes como podem ser também crenças potenciadoras. Porquê? Eu também posso agarrar aqui na galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, para eu me desafiar a fazer mais e melhor a seguir, para ver se consigo ultrapassar a galinha da vizinha. Então é a forma como eu encaro os ditados populares é que podem fazer com que as crenças sejam realmente menos boas ou que sejam positivas para nós. Só tenho esta, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, mas ninguém tem mais nenhuma, não acredito. Vamos lá. O dinheiro é bom, mas não traz... Já toda a gente respondeu, não é? Felicidade. Como assim? Passamos a vida toda a ouvir isto em vários sítios, em várias áreas, de várias pessoas. E depois vamos crescendo e não entendemos porque não queremos ter dinheiro. Então, mas se o dinheiro é bom e não traz felicidade, se eu quero ter felicidade, então eu não quero ter dinheiro. Então é preciso mudar isto. O dinheiro é bom e traz felicidade. Com o quê? Com tudo aquilo que o dinheiro proporciona. Não é o dinheiro em si, é o que o dinheiro proporciona. E isso vai realmente trazer alguma felicidade. Então é preciso desconstruir tudo isto. Vai lavar as mãos que o dinheiro é sujo. Óbvio, uma criança começa a ouvir isto, ela não quer pegar em dinheiro. Para quê? Sujar as mãos? Nem pensar. Não quer. Então, outra, melhor dar do que receber. Vocês estão a pôr aqui, o pouco que eu ganho, eu me mantenho. Pois é. Ou seja, passar a vida só a sobreviver. Que palavras devemos usar para ajudar as crianças a eliminar essas alergias? Eliminar as alergias. Utilizar... Já vou aí especificamente, está bem, Filipe? Palavras devemos usar para ajudar as crianças. Já vou então introduzir a importância das palavras aqui para te ajudar aí nessa parte. Hoje Deus dê, amanhã... Não, hoje Deus deu... Até é difícil ler. Hoje, esta não conheço, Pedro. Hoje Deus deu, amanhã Deus dará. Ok. Esta não conheço, esta nem a consigo significar. Ainda não consigo significar. Limita em ganhar. Limita em ganhar, exatamente. O pouco que eu ganho, eu me mantenho. Limita o ganho. Porque parece que a pessoa, quando já atingiu o suficiente para sobreviver, ela já para, está tudo bom, está certo, está bom ali, não é? Então, mas por exemplo, aquela que eu estava a falar, melhor dar do que receber. Aquelas pessoas que passam a vida a dar tudo e não aceitam nada de volta. Muitas vezes têm este tipo de crenças instaladas e não percebem. São coisas que vêm lá atrás que as pessoas ouviram quando eram crianças, às vezes ouvem quando é adultos e nem ligam o quanto isso pode atrapalhar a chegar aos vossos objetivos. Percebam isso. Santos da casa não fazem milagres. Esta é comum para caramba, não é? Zé Irina, é isso mesmo. Santos da casa não fazem milagres. Imaginem o seguinte. A Dina, se eu estou a pensar bem, a Dina é a Dina que trabalha numa pastelaria, certo? Acho que estou a pensar bem, em Mondim. Posso estar enganada. Vocês são muitos. Fica difícil, tá? Mas posso estar enganada. Mas acho que é isso. Imagina a Dina a trabalhar na pastelaria, no café, que até faria bolos, não sei se fazes ou se só faz o atendimento ao público, portanto já serves os bolos feitos, e que achavas que isso era uma coisa que tu não poderias fazer na tua casa.
já estaria a limitar. Certo? Porém, tu podes utilizar isso de outra forma. Imagina, por exemplo, para o MAP. Santos da casa não fazem milagres. Eu ainda tenho algumas pessoas da minha família que ainda não fizeram. Eu às vezes digo isso. Só que isso, sabem o que é? Historinhas, boas desculpas que eu vou utilizando para ainda não ter atingido o meu sucesso. Porque algumas pessoas eu já levei, então isso não é bem assim. Associado aos santos da casa não fazem milagres, existe o em casa de ferreiros espeto de pau, não é? Que é a pessoa que às vezes está numa determinada profissão e como está sempre associada a essa profissão, parece que não lhe dá vontade de em casa também fazer isso. É quase como, já faço isso no trabalho, deixem-me estar sossegados aqui. Então, é preciso ir reconstruindo todas estas crenças precisamente para entender que mesmo a mesma frase, o mesmo ditado, ele pode ser entendido de várias formas. O que é que vocês precisam de perceber? Qual é a forma que melhor se adequa a vocês? Porque se vocês também só entender, como falei, por exemplo, dos santos da casa não fazem milagres, de levar as pessoas da minha família para o MAP, não é? São mesmo boas desculpas. As crenças são ótimas para dar desculpas, historinhas, para justificar o motivo pelo qual eu ainda não consegui fazer aquilo que eu queria. Pensem nisso. Quando vocês estiverem com dificuldade em atingir os vossos objetivos, procurem qual é a crença que está aí por trás a dar-vos essa boa desculpa. É uma boa forma de identificar crenças. Pensem nisso. O que é que temos aqui mais? 46 pessoas. Pessoal, agora vá. Comecei com 20, passei para 10, agora 5 pessoas. Se formos assim aos pouquinhos, ainda vamos lá. Casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Essa agora é tramada ao Florinda, sabes porquê? Há muitas casas onde já não se come pão. Como é que vão fazer agora com este ditado? Hã? Já viram? Quem tudo quer, tudo perde. E passamos a vida a utilizar estes ditados, estes chavões, precisamente, que nos vão limitando, se não conseguirmos dar um novo significado a eles. Então isso significa ressignificar, que era aquilo que o Pedro perguntava ainda há pouco. Eu posso ressignificar? Sim. Primeiro eu identifico e depois eu dou-lhe um novo significado. Essa é uma das formas de destruir uma crença. Começar a trazer uma nova realidade, uma nova visão, um novo significado àquela crença. Está bem? Depois temos as crenças que são criadas pelas nossas experiências pessoais. Por exemplo, vocês vão fazer uma determinada tarefa que correu mal. Por algum motivo, não tiveram o resultado que vocês queriam e vocês entendem que correu mal. E vocês podem criar uma crença associada a isso que, se isto correu mal, vai correr sempre mal. Ou, isto correu mal porque eu não sou capaz de fazer isto. Ou, isto correu mal, não tenho como fazer diferente. Ou, sei lá, um miúdo, por exemplo, vai lavar a louça e já lhe tinham dito que era para deixar estar a louça. Só que por azar ele parte a louça toda. Vai um pai e diz assim, já te tinha dito que não era para fazer, não fazes nada de jeito. E aquilo, por essas experiências, vai trazendo essas crenças que vão sendo instaladas e que muitas vezes começam também a atrapalhar a pessoa na sua vida adulta. Então, estas são as 3 formas que eu trouxe para vocês do como são criadas as crenças. E para responder à Filipa, sim, a cão que ladra não morde. Só quando fecha a boca, não é, Nuno? Quando fecha a boca, se tiveres lá a mão, pode morder. Enquanto está a ladrar, tem a boca aberta. Viram como é possível dar um novo significado? E às vezes até brincar com os ditados populares. Muitas vezes precisamos de brincar com eles para dar um novo significado, para introduzir no nosso sistema que alguma coisa pode até ser, que poderia ser tão limitativa, até pode ser engraçada. E quando nós transformamos isso com essa parte emocional do engraçado, ele instala-se de uma forma muito mais simples. Porque nós falamos no MAP que uma das formas de nós instalarmos, de aprendermos, é precisamente pelo quê? Pela repetição, por modelagem
e também por um forte impacto emocional. Então, quando vocês trazem esse impacto emocional brincando com estes ditados populares, vocês também conseguem ressignificar. Sim, meu filho ainda hoje me disse que o seu professor lhe roubou o sonho. Manuela, não é? O meu filho ainda hoje me disse que o professor lhe roubou o sonho. Ajuda o teu filho nisso, Manuela, e falo a entender que os sonhos nunca desaparecem e que nunca podem ser roubados. Podes até brincar com ele, que é como se ele tivesse uma caixinha dentro dele com sonhos e que é impossível alguém agarrar com a mão dela, ir lá e arrancar isso dela. Brinca um bocadinho, não sei que idade é que tem o teu filho, Manuela, mas brinca um bocadinho com isso para entender que muitas vezes os professores fazem isso porque também não têm outras ferramentas e que é importante eles partilharem com vocês para vocês os ajudarem precisamente a ultrapassar isso. É importante eles entenderem, da mesma forma que os pais, tudo aquilo que fazem com a melhor das intenções e não entendem, não se apercebem, digamos assim, os professores fazem igual. Então é muito importante agarrares no teu filho, não me disseste ainda a idade dele, mas é muito importante agarrares no teu filho e ressignificares aquilo e fazê-lo entender que o sonho ainda está lá, está bem? Sim, disse que não tinha valor o que queria ser e nunca iria conseguir ser, tem 10 anos. Existe uma história, eu não sei exatamente como é que é a história, mas que era um miúdo, aliás, acho que até era uma pessoa famosa, é uma história que eu acho que era de uma pessoa famosa, não sei precisar, às vezes leio, fixo a história, fixo o sentido e nem sempre fixo as pessoas, as personagens envolvidas. Mas foi mandado fazer um trabalho aos alunos para dizerem o que é que queriam ser quando fossem grandes. E houve um aluno que escreveu: quero ser feliz. E a professora disse que isso estava errado, que não era isso, não era uma profissão, que não era isso. E ele respondeu, ou em casa ressignificar, eu não sei exatamente como é a história, mas a ideia é essa. E foi ressignificado que, na realidade, os únicos que não tinham aprendido o sentido da vida e o que é que queriam ser, tinham sido todos os outros, porque ele sabia exatamente o que é que ele queria ser. E ele continuou atrás desse sonho, que era ser feliz. Então, se fizeres até uma pesquisa na net, vais encontrar e podes inclusivamente partilhar essa história com ele, ou então floreias aqui à volta disto e passas para ele. É possível fazer isso, está bem? Há crenças e provérbios. Sim, há crenças e provérbios podem se transformar em crenças, há crenças que não são provérbios, está bem? Sonhos são os nossos tesouros mais íntimos e precisamente por eles serem tão íntimos é possível eu salvaguardá-los mesmo que alguém me queira tirá-los de mim, está bem? Como é que um adulto, ainda mais um formador, professor, diz isso a uma criança? Lisete, porque ele tem exatamente os mesmos recursos que um pai ou uma mãe. Ninguém ensinou um professor e continua a não se ensinar aos professores a importância das palavras, a programação neurolinguística, a parte da liderança emocional. Tudo isso, infelizmente, continua a estar fora do circuito das escolas, inclusivamente do circuito dos professores. Então é muito fácil acontecer. Eles não têm outro conhecimento. Eles fazem o melhor que sabem com os recursos que eles têm. Essa é uma das premissas da programação neurolinguística e se pensarmos bem é uma verdade, eles se calhar nunca aprenderam mesmo. Eles nem fazem a mínima ideia do impacto que aquilo causa numa criança. Causa num adulto, agora imaginem numa criança. Muito bem. Importância das palavras para responder à Filipa. Deixa-me ver se eu apanho aqui exatamente como é que era a pergunta dela. Aqui mais atrás. Ora bem, Filipa, que palavras devemos usar para ajudar as crianças a eliminar as alergias? Muito bem, então poder das palavras, certo? Já falei do transformar o presente no passado, portanto, eu era e não eu sou.
Já falei de tirar da identidade, em vez de ser o eu sou, é o eu estou, que é um passo intermédio para ir reduzindo a força daquela crença, começar a destruí-la e trazer uma nova crença que seja realmente mais positiva para mim. Depois temos a importância do quê? Se vocês falarem, por exemplo, que tu podes construir uma frase do género: tu estás com alergia, mas tu podes aproveitar muito melhor o teu tempo, ou muito melhor o teu dia, ou muito melhor a natureza. Quando tu utilizaste este mas, cortaste um bocadinho a força da parte da alergia. Porque eu, quando utilizo uma frase, um mas e depois outra frase, a primeira parte fica anulada. Então é possível ir transformando as frases assim até que ele consiga olhar para um lado que seja mais positivo para ele. Já vou ensinar, mais daqui a pouco, já vou ensinar uma outra forma de eliminar crenças, que a alergia pode ser uma crença, mas também pode ser só realmente uma reação e é preciso, por exemplo, utilizar técnicas de programação neurolinguística, ressignificar. Aí pode ser necessária a ajuda de um terapeuta, está bem? Então estou a dar aqui algumas dicas, no entanto pode ser insuficiente se estivermos a falar algo que é diferente de uma crença. Se for realmente só uma reação alérgica, que passe rapidamente com uma técnica de programação neurolinguística, está bem, Filipa? Depois temos o quê? O tentar. Mãe, estou cheia de alergias. Tenta não pensar nisso, pensa noutra coisa. Tenta não pensar nisso, já foi. Tenta não pensar nisso, ele vai focar naquilo. Porque tentar não é nada. Ele vai continuar a vibrar naquilo. Então, Filipe, é muito importante perceber o quê? A que nível é que está instalada essa alergia? Como eu disse, as minhas alergias estavam instaladas em vários níveis. Eu tive que a trabalhar por diversas vezes, por diversas etapas, até conseguir realmente destruir e trazer algo melhor para a minha vida. Então eu comecei primeiro pela parte das reações e comportamentos do meu organismo, quando eu tinha essa explosão de alergias. Depois percebi que era insuficiente, eu continuava, fui pesquisar mais sobre o que é que poderia estar a provocar, até chegar à parte realmente das crenças, até chegar à parte da identidade. Então são vários processos que é preciso entender o que está por trás. Eu não tenho uma resposta linear para ti, é preciso entender. Podes experimentar trabalhar com crenças. Pode ser suficiente trabalhar com técnicas simples de programação neurolinguística, está bem? São 21h36, vamos acelerar. Filipa, espero ter ajudado. De qualquer forma, lembra-te sempre que, acho que já fizeste o treino, lembra-te sempre que qualquer elemento da equipa é practitioner e pode ajudar, portanto, com alguma terapia, está bem? Se for preciso, pede ajuda. Depois, então, temos o quê? Que tipos de crenças é que nós temos? Temos 3 tipos de crenças. Eu trouxe 3 tipos. Se podem procurar, existem algumas teorias que falam de outras, ou chamam-lhe outros nomes, ou o que for. Mas eu trouxe assim, nomeado como 3 tipos. Que são as crenças de identidade, que eu falei, por exemplo, que eu sou alérgica, ou eu nasci assim, ou eu sou incapaz. Está sempre na identidade, o eu sou. Entenderam? Eu sou qualquer coisa, está num tipo de crença associado à identidade da pessoa. Depois temos uma crença que se chama de capacidade, que são aquelas pessoas que dizem: eu não consigo, seria ótimo fazer, mas já não tenho idade. Viram? Mas já não tenho idade. Primeiro disse, seria ótimo fazer. Isso era ótimo, não é? Mas já não tenho idade. Não posso falhar. Imagina, não posso falhar. As pessoas que acham que não podem falhar, muitas vezes protelam as suas tarefas, o seu sucesso, por esse perfeccionismo. Elas só vão fazer se elas tiverem a certeza que aquilo sai perfeito. E isso não existe, perfeição não existe. Então elas começam-se a boicotar, começam-se a bloquear em busca dessa perfeição que não existe. Gosto muito mais vale feito do que perfeito. Está feito. Tem margem para melhoria. Todos nós temos margem para melhoria. Tudo o que nós fazemos tem margem para melhoria. As minhas lives têm margem para melhoria.
E vocês sempre contribuem, quando fazem os vossos comentários, tudo isso nos ajuda. Imaginem eu dizer assim, só vou fazer quando eu tiver a certeza que está perfeito. Isso iria colocar um bloqueio em mim. Iria fazer com que eu protelasse fazer as lives. Então, eu teria uma crença de capacidade que eu só poderia fazer se fosse perfeito. Tá? Então, esse é outro tipo de crença. Depois temos uma outra crença que é as crenças de merecimento. Isto não é para mim. Outra frase-chave, aquela, é muita areia para a minha caminhoneta. Conhecem essa? Isso é muita areia para a minha caminhoneta. E está a levar aquilo para fora dela. E as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas têm muito medo do sucesso. E têm muito medo que lhes digam que aquilo vai ser bom para elas, porque elas acham que nunca merecem. Aquilo não é meu, não é para mim, dá ao outro porque ele é melhor. Cuidado, estes são os 3 tipos de crenças. E eu quero perguntar, já que estamos a falar de destruir para crença, e eu já falei do MSX, pouca gente me respondeu sobre o MSX, está bem? Porque eu perguntei se o MSX tinha destruído alguma crença nelas. Só que agora quero fazer aqui uma pergunta. E o MAP? Quem é que aí fez o MAP e destruiu algum tipo de crença que tinha? Eu vou pedir assim, se fizeste o MAP e destruíste alguma crença, vais pôr 1. Se fizeste o MAP e não destruíste crença nenhuma, põe um 2. Vamos lá ver o que é que vocês colocam aqui. Tem mais olhos que barriga. Vocês adoraram esta dos ditados populares e os provérbios. Vocês são um espetáculo. Lisete, não tem noção do quanto magoa, custa acreditar. É assim, Lisete, se nós pensarmos... Eu olhando para mim, antes de eu ter feito o meu treino, eu com o conhecimento que eu tenho hoje, eu fiz muita borrada, muita porcaria, instalei muita crença negativa, disse muita coisa que seguramente eu não deveria ter dito, só que eu só sabia fazer dessa forma. Então também temos que entender que mesmo, por exemplo, quando é connosco, quando eu faço isso ou quando eu fiz isso, eu só sabia fazer daquela forma. E se eu me for culpar sobre isso, o que é que vai acontecer? Eu estou a impedir-me de evoluir. Eu preciso de me conseguir perdoar por algo que eu hoje entendo que poderia ter feito melhor, simplesmente porque eu sei que eu também só fiz aquilo porque era a única coisa que eu sabia fazer. E os professores é igual, os pais é igual, os tios é igual, os avós é igual, é tudo igual. É muito igual. E o que nós precisamos é de ajudar, efetivamente, as pessoas a entender que isso realmente magoa, ajudá-las a evoluir, ajudá-las a procurar outras soluções. Por isso nós pedimos tanto, vocês partilhem. Porque quanto mais nós chegarmos a outras pessoas, mais nós temos a certeza que isto começa a desaparecer e que montes destas crenças já nem vamos precisar destruir. Porque elas vão deixar de existir simplesmente porque ninguém as vai estar a instalar. Vamos estar a instalar crenças que vão potenciar, quando eu digo assim, vai que és capaz, tu consegues, fizeste muito bem e tenho a certeza que ainda vais conseguir fazer melhor. Então quando vocês começarem a entender isto e a partilhar isto, vamos chegar a muito mais gente e vamos começar a deixar de ter estas coisas que são uma realidade. Mas é a forma como as pessoas sabem fazer, Lisete. É a forma como eu sabia fazer antes de fazer o meu mapa e entender tudo isto. Faz parte e é muito importante aquilo que eu disse. Se tu fizeste a geneira lá atrás e agora entendes que isso foi a geneira lá atrás, para de te meter com o chicote, bater com o chicote e dizer eu não podia ter feito isto só fez a geneira. Para com isso. Tu fizeste o que tu sabias naquele momento. Agora tens a oportunidade de fazer melhor. É o agora que conta. Então começa agora a mudar aquilo que tu queres. Porque agora tu sabes o que é que precisas de fazer. Vamos lá então. Ah, Marina, mas aprendeste, estás muito melhor e mais bonita. Então, sim senhora, ganhei anos de vida. Anos de vida. Vamos lá ver aqui. O que é que temos aqui? Muito bem. Fizeram um mapa e eliminaram crença. É engraçado porque eliminaram não, destruíram.
É engraçado porque o mapa não tem esse objetivo, não é? O objetivo não é destruir crenças. Só que, quando vamos trabalhar a parte emocional, quando tu vais trabalhar a tua parte emocional, necessariamente vais entender que muitos dos teus bloqueios, muitos dos teus medos, muita da tua tristeza está a vir de crenças. Então, quando tu vais trabalhar as tuas emoções, é inevitável tu ires fazer este processo de destruir crenças e colocar outras crenças melhores no lugar delas. E atenção, a crença antiga nunca desaparece. Ela está melhorada, mas há algures dentro de nós, existe uma prateleira onde vamos guardando aquelas folhinhas em branco que vamos escrevendo a nossa história. Há algures lá, existe uma dessas folhinhas, tem escrita a tua crença antiga. E em momentos de aflição, pode acontecer que ela venha. Muitas vezes, menos agora, mas muitas vezes, quando vem, por exemplo, eu falei ainda há pouco da flor da laranjeira. Muitas vezes, quando vem o início da flor da laranjeira, o meu organismo ainda reage. E eu preciso ir recordar, espera aí, temos aqui uma coisa melhor. E dizer assim, podes ir para a tua prateleira, está tudo bem. Agora vamos utilizar aquela que nós metemos que é melhor para nós. Então, quando eu digo destruir uma crença, na realidade, a outra nunca desaparece e pode acontecer ela voltar. O que tu precisas lembrar é, eu já meti uma crença melhor em cima desta e, portanto, eu posso arrumar esta na prateleirazinha das folhinhas, da minha história, que é para começar a utilizar, então, a minha nova crença. Está bem? Então, fica também aí essa alerta. Nunca conseguimos deitar fora uma crença. Por isso eu digo, nunca se consegue eliminar uma crença. Podes modificá-la, porém a original ela está lá. Mas aqui, a lei do retorno. Depois do MAP, eu tive essa experiência. Claro, e quem não erra? Todos nós erramos e vamos errar até o resto da nossa vida, Lisete. Faz parte do desenvolvimento humano. Uma das minhas máximas é tentar não existe, Lisete. Ai, quando fores fazer o teu treino, tentar não existe. Ou fazes ou não fazes. Está bem? Tentar é um truque da mente, da mesma forma que as crenças dão as historinhas para eu não atingir os meus objetivos, o tentar é um truque da mente para eu ter uma boa desculpa se eu falhar. Então, ou faz ou não fazes, está bem? Vamos substituir aqui esta pequenina palavra. Então, vamos ler dessa forma. Claro, e quem não erra, uma das minhas máximas é, vou substituir o tentar por fazer, colocar-nos no lugar dos outros. Tá? Fazer. Quem não erra que atira a primeira pedra, não é? Quem tem telhados de vidro, como é que é? Quem tem telhados de vidro não atira pedras ao vizinho, acho que é assim, não é? Marco sempre disse isso a muita gente, mas as pessoas são mais negativas que positivas. Que pessoas, Marco? E preferem achar que não conseguem ou não fazem bem. Marco, que pessoas? Procura que pessoas é que andam à tua volta e com quem é que tu queres andar e como é que tu queres andar. Preferem mesmo porque é mais fácil dizerem que não sabem, não conseguem. Mas no que lhes interessa conseguem ser. Claro! Aquilo que eu não me interessa eu sempre arranjo uma boa desculpa. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, ou eu não tenho tempo. Quantas pessoas é que vocês conhecem aí com essa crença do não tenho tempo? Essa é quase transversal. Quase. É claro, quando elas querem fazer alguma coisa, elas vão lá e fazem. Se for um objetivo muito importante para eles. E os restos, eles utilizam boas desculpas. Procrastinam. Está bem? Então, uma das formas de destruir crenças é utilizar, então, o poder das palavras. Outra forma de destruir crenças é começar a tomar consciência e começar a alterar, efetivamente, o nosso significado perante a crença que nós tínhamos. Outra forma, já vimos, que funciona, porque toda a gente disse ali que funciona e conseguiram destruir algumas crenças, é fazer um mapa. Para quem não fez, faz favor, pode fazer, é uma das formas maravilhosas para destruir as principais crenças que andam aí a limitar o teu sucesso. O MSX eu falei porque ele tem precisamente a parte da superação, então ele trabalha muito as crenças,
quando fazemos o tapete de brasas e é para passar em cima, descalço. Não é para passar pelas brasas, não é dormir não. É passar em cima das brasas quentinhas. Aí vocês também estão a destruir muitas crenças. Então, existem várias formas. E existe uma outra que eu disse que ia partilhar convosco, que é uma que eu utilizo em coaching, que é algo que vocês podem pôr em prática também. Como é que vocês fazem isso? Primeiro, vocês têm que, obviamente, identificar a crença que têm e vão escrever. Vamos imaginar que é uma destas crenças de um ditado popular, de um destes provérbios. Por exemplo, a galinha da vizinha é muito melhor que a minha. Estou-me agora a lembrar daquela que estava lá atrás. Manuela, ouço diariamente, tu consegues, pois? Eu não, porque não tenho inteligência. Não entendi, Manuela. O que é que tu ouves, o que é que tu achas que consegues ou não consegues, Manuela? Ajuda-me aí, para ver se eu entendo melhor. A galinha da vizinha é muito melhor que a minha. E imaginemos que era esta a nossa crença. E vamos escrever. Então, se vocês escreveriam a crença, a galinha da vizinha é muito melhor que a minha. E agora vais fazer o quê? Vais riscar essa crença e vais reescrever numa forma que seja mais favorável para ti. E agora voltaste a escrever. E então podes dizer assim, a galinha da vizinha ainda é melhor que a minha. Já ficou diferente? Ficou diferente. Ainda é. Já está diferente. E eu escrevi essa crença, a galinha da vizinha ainda é melhor. E aí eu vou olhar novamente para essa crença que eu escrevi agora e vou perceber se é possível melhorar ainda mais aquela frase para ela ficar ainda melhor para mim. Então eu risco de novo e vou escrever, por exemplo, a galinha da vizinha ainda é melhor que a minha porque eu sou capaz de coisas extraordinárias. Ficou melhor? Ficou ou não ficou? E vocês vão fazer este processo consecutivamente, cada vez que reescrevem a vossa crença da forma que fica melhor para vocês atingirem o objetivo, voltam a ler até entenderem que ela está perfeita para aquilo que vocês querem. Nessa altura, vocês agarram numa folha em branco, uma folha limpa, porque ninguém rasura a vida, certo? Quem fez o mapa sabe que é mesmo assim. Vão agarrar numa folha em branco e vão escrever a nova crença. A crença que vocês melhoraram para vocês. Isto é um processo que demora mais tempo, está bem? Mas quem não tem outras ferramentas, quem ainda não consegue fazer de outra forma, quem não consegue pagar um terapeuta, quem não consegue ainda fazer algum curso, existe esta forma. Experimentem. Depois de a escreverem nessa folha limpinha, colocam-na de forma visível que vocês todos os dias possam lê-la pelo menos 3 vezes ao dia. O ideal é 3 vezes ao dia. Se não conseguirem 3 vezes, imagina, façam pelo menos 2, uma de manhã e uma à noite. E vão começar a instalar essa nova crença. É uma ferramenta simples, muito simples, e que tu podes utilizar. O que é que tu precisas fazer primeiro então? Identificar a crença, escrever a crença, exatamente como ela é, riscar, reescrever de uma forma melhor para ti, riscar novamente e reescrever de uma forma melhor para ti, até ela ficar perfeita. Nessa altura agarras nela e colocas numa folha em branco, que vais colocar todos os dias para ler, pelo menos 2 vezes por dia, até instalares essa nova crença no teu inconsciente. Técnica simples, certo? Depois partilham comigo os resultados. Pessoas negativas que se assumem não inteligentes e empurram a responsabilidade para mim porque me acham mais do que ela. Ou seja, se eu entendi, existem algumas pessoas negativas, Manuela, para ver se eu entendi bem, existem algumas pessoas negativas que talvez elas não se achem capazes, não se achem competentes, que não se achem inteligentes, talvez alguém lhe tenha dito há muitos anos atrás que tu és burro, não sabes nada, talvez. E o que é que elas fazem? Uma coisa que nós trabalhamos no MAP, que é no MAP trabalhamos a autorresponsabilidade. O que elas fazem é o afastar a autorresponsabilidade. A culpa é sempre do outro, porque é muito mais fácil assim. Quando eu meto a responsabilidade em cima do outro, eu estou a fazer o quê? Limpar. Isto não é meu, não é meu. Certo?
Aí o que é que tu tens que fazer? Olha, paciência, tu sabes que estás bem. Então, perfeito. Existe uma técnica no mapa que nós ensinamos lá. Acho que tu ainda não fizeste. Já, Manuela, tu já fizeste. Já, Manuela, aquela técnica. Sabes aquela técnica que nós ensinamos no mapa? Maravilhosa. Aquela com o dedinho. Sabes? Podes sempre utilizar. Quem ainda não sabe pode ir aprender. Está bem? Então, essa é uma técnica que tu podes usar. Fazem-se de vítimas. Há muita gente ainda a fazer-se de vítimas. E nós também temos essa responsabilidade. Eu, enquanto fazendo parte do OK e fazendo parte da minha missão e dentro da missão do OK, e tu mesmo aí desse lado, não é? Tu tens sempre essa possibilidade. Podes sempre ajudar o outro. Como? Partilhando as lives, partilhando o conhecimento, alertando que pode haver formas melhores. Não é dizer, olha, aquilo que estás a dizer não presta. Não. Arranja uma forma subtil da pessoa entender que existem outras formas, porque se fizeres isso ela vai-te rejeitar e simplesmente tu nem sequer vais conseguir mais chegar à fala, ao entendimento, à comunicação com essa pessoa. Então precisamos ser subtis na forma de abordar essa pessoa e dizer, olha, e se fizesses desta forma, já experimentaste? E ir partilhando este conhecimento. Então tu podes fazer o quê? E é isso eu vou pedir, tá? No final desta live, nós estamos quase a terminar, vais colocar comentários do que foi importante para ti nesta live. Porquê? Quando tu estás a colocar esses comentários, eles ficam visíveis para outras pessoas e podem gerar a curiosidade das pessoas irem ver a live e aí elas aprenderem um bocadinho mais connosco. Certo? Pode ser? Boa? E eu ainda vou comentar os vossos comentários também. Dar uma chega. Se vocês tiverem perguntas, coloquem, porque eu vou responder. Eu vou ficar aqui e vou responder a todas as vossas perguntas durante meia hora e depois mesmo dessa meia hora ainda vou lá dar uma vista de olhos a ver o que é que vocês puseram. Guardem a live, porque um dia vocês vão estar a falar com alguém e vão se lembrar. Eu lembro-me que falámos isto aqui há dias. E se vocês guardarem a live, que é aquele símbolo quando vocês desligam e tem aquela bandeirinha virada ao contrário, não é? Assim virada. Se vocês clicarem lá, vocês podem guardar a live, vocês podem ver todas as vezes que quiserem de uma forma mais rápida e inclusivamente agarrar nela e partilhar facilmente com outras pessoas que naquele momento possam estar a precisar de saber um bocadinho mais sobre o assunto ou de ter uma nova inspiração ou ter uma nova forma de observar aquele tema. Então, essa é outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem. Guardem, que é para poderem partilhar mais tarde, quando se lembrarem, alguém falou uma crença, algum limite. Pá, a Ana no outro dia falou sobre isto, vou partilhar a live. Ela está aqui, está disponível, está mesmo à mão de semear e vou partilhar. Convidem os vossos amigos a fazer parte do Instagram do OK Institute, porque todos os dias nós estamos a fazer lives. Vocês sabem que todos os dias nós estamos a fazer lives. Amanhã vai estar o Atília, às 20h59, vai estar com a parte da dança. E todos os dias nós temos uma nova oportunidade, um novo tema, que outras pessoas podem também aprender mais sobre o assunto, partilhar também connosco sobre o assunto. É como eu disse, nós também aprendemos contigo. Então se fores lá e disseres às pessoas, olha, vai lá e inscreve no canal do Instagram, do OK Institute. Vais lá ao Instagram, OK Institute, vais lá, subscreves e pedes as notificações. E todos os dias vais receber essa notificação e podes estar a assistir a estes conteúdos de desenvolvimento pessoal de uma forma gratuita, que é algo que nós estamos realmente a dar para cada um de vocês. Partilhem isso, subscrevam, se ainda não subscreveram, vão lá e subscrevam. Se quiserem falar comigo diretamente, também podem ir ao meu canal do Instagram, que é @antunes_oficial. Também vão lá, fazem um gosto, seguem a página. Todos os dias eu coloco lá novos conteúdos também e vocês também podem ir estando. De repente aparece um tema muito interessante para vocês e vocês vão aprender mais e vão partilhar comigo também. Façam comentários. É super importante. Muito importante mesmo. E vão continuando a partilhar estas lives, estas oportunidades, estes diretos. Conto com vocês nisso, tá bom? Então, como eu disse, amanhã vai estar a Otília às 20h59 e eu na próxima semana, na próxima quarta-feira, vou estar às 20h59 também e vou falar de autoestima e eu. E esse vai ser o nosso tema. Quero desejar a todos uma boa noite,
E quando? Oi, pá, peraí, está na hora, Florinda. Ih, já está aqui o pessoal todo. Já vai tudo inscrever aqui para o mapa. Já está aqui o Pedro a perguntar à Florinda como é que é. Muito bem, muito bem, muito bem. Quero fazer o mapa. E vais fazer, Florinda. Tenho a certeza que sim. Quero desejar-vos então a todos uma boa noite, um bom descanso e espero pelos vossos comentários e partilhas desta live, tá? Um beijo e um abraço.